Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom que está falando, editor do site Verdade Mundial. Eu gostaria de desejar a vocês um Feliz Natal e boas festas nesse vídeo especial de Natal, que eu quero conversar um pouco com vocês sobre a história da estrela, da famosa estrela de Belém que guiou os três magos até o menino Jesus em seu nascimento. Lembrando desde já, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Aqui embaixo é simples, só clicar em inscrever, ativar o sininho para que você receba as notificações sobre cada vídeo que a gente postar aqui no canal. Isso vai ajudar o YouTube a entender que você quer receber mais material aqui do nosso canal. As nossas camisetas oficiais estão à venda também aqui embaixo no link da descrição desse vídeo. Esse assunto eu sei que ele é delicado, eu sei que vai ter muita gente chiando por causa disso, mas eu queria colocar um outro ponto de vista que eu acho incrível. Eu gosto muito dos livros do escritor J.J. Benítez. Para quem já ouviu falar na série Cavalo de Troia, ele é o autor por trás daquela série que muitos dizem ser ficção, e ele mesmo diz não ser ficção, mas sim dados recebidos, entregues a ele, falando sobre o projeto secreto destinado a voltar no tempo e até Jerusalém. Mas o resto eu deixo para vocês lerem. Desculpe se tiver algum problema com áudio, tem muito carro passando na rua, carro de som, aquela época do ano que um povo fica louco, todo mundo se mata comprando comida, comprando presente, né? E vamos ver como é que tá o espiritual aí de todo mundo. Eu não sou muito adepto dessa data, então por isso que eu gosto bastante de frisar o quanto o Natal, o real espírito do Natal é importante em qualquer época do ano, em qualquer momento, levar o espírito, esse espírito que todo mundo prega de amor e paz, tem que ser pregado o ano inteiro, não só numa data, e não vai ser presentes e nem uma mesa farta que vai mudar as pessoas. Vamos começar pelo início, dia 25 de dezembro, a data oficial do Natal. Agora, a partir de agora, eu quero explicar um pouco para vocês sobre a data de 25 de dezembro e como ela surgiu, quais os erros por trás do dia 25 de dezembro e o que leva a crer que sim, Jesus nasceu em 21 de agosto e o Natal está totalmente errado e não é essa data como você conhece. 21 de agosto é a data de nascimento de Jesus. Isso segundo a Fundação Urântia e sua obra mundialmente conhecida, o Livro de Urântia. O Livro de Urântia é uma obra literária composta por 197 documentos escritos em inglês arcaico, traduzido recentemente para mais idiomas e que serve como base ideológica de alguns movimentos religiosos e filosóficos. Nas suas páginas, o livro refere ter sido compilado por um corpo de seres supra-humanos, das mais diversas ordens. O texto fornece uma abrangente perspectiva das origens, história e destino humanos, constituindo para os seus leitores assíduos uma nova revelação para a humanidade. A identidade dos autores materiais do livro é desconhecida e nunca foi reclamada. O livro Urântia diz que Michael de Nebadon, criador e soberano deste universo local, Nebadon, fez sua sétima e última encarnação nesse planeta como Jesus de Nazaré e teria nascido em 21 de agosto do ano 7. Então, nessa descrição, Jesus teria nascido já em um período errado, né? Já teria a data errada para 21 de agosto e vocês vão ver que a data não só é errada na data de nascimento, como o cálculo feito no decorrer dos anos que se passaram após sua morte e tal, dos cálculos feitos que estão na história, estão nos livros, também está errado. Então provavelmente Jesus não teria a idade conhecida em sua morte e também teria nascido em outra época. Então os cálculos sempre são refeitos, mas a data real, isso por enquanto ninguém sabe, então as especulações variam. Benítez, que escreveu o Cavalo de Troia, acredita pelos seus estudos e por ter, segundo ele, bebido dessa fonte do livro de Urântia, ele é um adepto dessa data, do dia 21 de agosto, tanto que nos livros dele ele explica muito, ele vai muito a fundo na história de Jesus Cristo, da estrela de Belém, para provar que sim,
tem muita coisa errada na história, que o modo que ela foi contada foi figurado para que as pessoas conseguissem entender em qualquer que fosse a religião no mundo ou os pagãos na época, e que para qualquer pessoa tivesse um sentido mais figurado e não o real, porque o real iria chocar muitas pessoas e nós logo vamos chegar nesse ponto. Houve um tempo em que a igreja não comemorava oficialmente o Natal, entre outros motivos por não saber o dia em que Jesus nasceu. Embora o período tivesse sido mais ou menos calculado, a data seria no ano 6 a.C. Em nenhum momento nos primeiros 200 anos de cristianismo o dia é mencionado. A especulação só começou por volta dos séculos 3 e 4, em resposta aos festejos promovidos pelos romanos com orgias e banquetes em reverência a divindades pagãs. Nessa época, pelo menos 8 datas diferentes foram propostas para o nascimento de Jesus. 2 datas, entretanto, prevaleceram e são usadas até hoje. Primeiro veio o 6 de janeiro, uma comemoração feita no Oriente para o suposto dia em que Jesus fora batizado. A Igreja Ortodoxa Armênia comemora o Natal nesse dia. Em 194 d.C., Clemente de Alexandria propôs a data de 19 de novembro do ano 3 a.C., enquanto outros pretendiam que o nascimento ocorresse em 30 de maio ou 19 a 20 de abril. Mais tarde, em 214 d.C., Epifânio propôs do dia 20 de maio. Dessas datas existem confusões entre as épocas e concepções e do nascimento. No entanto, tais datas parecem concordar com a velha tradição de que Jesus teria sido concebido na primavera e nascido em meados do inverno. Essas estações referem-se ao hemisfério norte. No local que Jesus nasceu, era muito frio. Na época que nós comemoramos hoje, 25 de dezembro, era praticamente impossível de uma criança resistir, pois o inverno era muito rigoroso, nem os animais aguentavam, muitas mortes de animais pelo frio. Então a probabilidade de ele nascer numa manjedoura e no esquema que foi nos contado até hoje é muito difícil. Então começaram a surgir, 200 anos depois, especulações da verdadeira data do nascimento de Jesus Cristo. Então vocês já imaginam que o rolo começou muito tempo depois, 200 anos depois, e continua até hoje tentando uma explicação de qual era a verdadeira data do nascimento de Jesus Cristo, todo o mistério que vem por trás do nascimento de Jesus Cristo. Entre eles, o que eu queria comentar aqui também, a estrela que guiou os 3 reis magos. Antes de falar da estrela que guiou os 3 reis magos, eu quero falar o porquê do dia 25 de dezembro. Então atenção, chamem os pais, chamem os avós, chamem quem ainda defende muito o dia 25 e não sabe o porquê. As escolhas das datas não foram aleatórias, ambas realizavam com festas pagãs realizadas no mesmo período, como a da religião persa que celebrava o Natalis Invictus Solis, a do deus Mitra e outras decorrentes do solstício de inverno e dos cultos solares entre os celtas e germânicos. O dia 25 de dezembro foi uma conveniência para facilitar a assimilação da fé cristã pela massa de pagãos. Admite Mário Righetti, um dos mais renomados intelectuais católicos, em obras de História e Liturgia de 1955. Definir quando Jesus nasceu existe uma profunda investigação histórica. Então, pessoal, o dia 25 foi um jeito de unir todos, para celebrar a data, o nascimento de Jesus, no mesmo dia em todo o mundo. Assim eles conseguiram abraçar o maior número de pessoas possíveis que não eram adeptas da religião, mas que enfim poderiam celebrar junto da sua forma o Natal no mesmo dia, o dia 25 de dezembro, em todo o mundo até hoje. Então isso já faz tempo e foi manipulado para que fosse nessa data. Então é algo totalmente simbólico do que real, com afirmações e documentos assinados pelo pessoal da época. Agora vamos falar um pouco sobre os 3 reis magos e o que guiou eles até a manjedoura onde Jesus estava. Conhecemos a história, a incrível estrela de Belém, aquela estrela cadente que todos os presépios têm lá em cima, aquela bela estrelinha. Todos os livros contam sobre essa estrela que pairou e levou eles
por dias e dias e dias até a manjedoura aonde estava Jesus Cristo, o recém-nascido, o Rei dos Reis. Agora eu quero novamente incluir Benítez nessa história, pois Benítez faz sempre um apanhado muito bom e unindo a ciência e a espiritualidade e os extraterrestres sobre Jesus Cristo. Os primeiros questionamentos sobre a estrela de Belém começam da seguinte maneira: se é uma estrela, se ela saiu lá de cima como uma estrela e veio para perto da Terra, já acontece o caos aí, o caos cósmico, apocalíptico, e tudo iria virar poeira, né? Não tem como uma estrela fazer isso. Segundo, um cometa Halley, todos já se questionaram sobre isso. Seria cometa Halley que guiou os 3 reis magos? A gente sabe que ele tem uma longa duração no céu, porém não é uma duração tão grande quanto a jornada dos 3 reis magos, que não durou tanto, que o cometa não teria durado tanto tempo assim no céu. E claro, o cometa Halley, pelos cálculos após feitos científicos, naquela época, mesmo com os erros de cálculo de nascimento de Jesus Cristo, não teria ocorrido esse avistamento. Então foi descartado os cometas, as estrelas e um asteroide. Porém, saberíamos que um asteroide não duraria questão de segundos, e a caminhada longa, a jornada longa dos 3 reis magos não desdobraria numa história com um asteroide. Riscamos asteroides também. Agora vamos pensar o que mais teria no céu pairando por aí, numa época que não tinha satélite, uma época que não tinha helicóptero, uma época que não tinha avião, uma época que não tinha drone, uma época que não tinha balão meteorológico, não tinha o Batman. O que será que levou os 3 reis magos até Jesus? Bom, pessoal, temos histórias de todos os tipos dentro da Bíblia envolvendo seres não terrestres, seres divinos que vêm em carruagens, que vêm dentro de nuvens, descem, conversam com os apóstolos, seres divinos, seres supremos que trazem conhecimento, seres que trazem o fim de cidades inteiras. Tem todo tipo de história que pode ser transferido hoje, atualmente, como contatos extraterrestres, e isso não tem sombra de dúvida. Se as pessoas que estudam a vida de Jesus Cristo entendem ele por um ser que vem de fora das várias casas de meu pai, sabem que ele é um ser extraterrestre. Ele vem de fora da Terra e ele vem até nós para passar alguma mensagem positiva. Ele fez isso e o povo, claro, não compreendeu. Mas agora vamos falar sobre algumas das passagens bíblicas onde se citam esses seres, onde se citam naves, e que pode explicar muito bem a estrela que guiou os 3 reis magos até pairar em cima do presépio aonde Jesus nasceu. Vamos para a primeira visão de Ezequiel, em 593 a.C. Olhei, eis que o vento impetuoso vinha do norte e uma espessa nuvem com feixe de fogo resplandecente, e no centro algo que possuía um brilho vermelho que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía uma imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana. Nesse trecho nem precisamos comentar, apenas visualizar dentro do contexto atual da ufologia, seres que descem do céu com forma humana, a gente sabe, são assim, não tem nem o que especular. Cada um tinha 4 faces e 4 asas, suas pernas eram retas e as plantas dos seus pés assemelhavam-se às do touro e cintilavam como bronze polido. Que nos lembram também as roupas, vestimentas, botas, provavelmente nessas descrições, de um astronauta da antiguidade, que viria de outro planeta para contato conosco. Claro, seres muito, muito mais evoluídos. O aspecto dos seres viventes era como o de brasas incandescentes, como tochas que circulavam entre eles, e desse fogo que projetava uma luz deslumbrante saíam relâmpagos. Os seres zigue-zagueavam como raios. Enquanto observava esses seres, divisei uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto e estrutura das rodas eram como de uma gema de Tarsis. Tinham os 4 a mesma aparência e pareciam construídas uma dentro da outra.
Podiam deslocar-se em 4 direções e não se viravam quando iam. Seus aros eram de uma altura assombrosa, guarnecidos de olhos em todas as circunferências. Quando os seres viventes se deslocavam e se erguiam da terra, as rodas locomoviam-se e erguiam-se com eles. Aí, claramente, os seres e suas naves estão descritos plenamente por Ezequiel. As naves, esses olhos que rodeavam as naves, com certeza, luzes ao redor das naves, os relâmpagos, tudo mostrando o que atualmente é descrito por testemunhas de objetos voadores não identificados tendo contatos extraterrestres, contato com seres de outros planetas. Porém, hoje a gente consegue descrever, hoje a gente consegue entender o que aconteceu, o que na época eles não tinham uma base, eles não tinham o que usar como descrição. Hoje a gente usa um prato, parece um pires, um virado no outro. Hoje a gente usa aço polido como exemplo, as luzes ao redor. A gente pode usar todo tipo de tecnologia que a gente já conhece para descrever esses objetos voadores identificados. Mas na época, o que eles tinham? Eles tinham carruagens, eles descreviam como panelas ferventes no céu. Outra passagem muito interessante é a de Zacarias, no versículo 2 a 8. Eis que vi um rolo que voava, e disse meu anjo, o que vês? Eu respondi, um rolo que voa, de 20 côncavos de comprimento por 10 côncavos de largura. Zacarias, como corre em outros livros sagrados, confunde uma nave de forma cilíndrica com os rolos ou livros que se utilizavam naqueles tempos e costumavam ser guardados em cápsulas ou tubos de metal ou couro. Mas que tipo de livro pode ser aquele que tem uns 10 metros de comprimento e 5 de largura e que para o cúmulo dos cúmulos voava? Então, a passagem da história de Jesus é repleta de objetos voadores não identificados, e isso explica a estrela que guiou os 3 reis magos, sem sombra de dúvida, até o menino Jesus, esse que, por algum motivo, foi colocado lá e que, por outros e outros motivos, também foi morto e crucificado, e que tem muito mais história para se contar sobre toda a vida de Jesus, e isso a gente sabe, mas teríamos que ficar horas e horas conversando sobre isso aqui. O que eu queria passar é que a gente tem uma data do dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus, a qual a gente sabe que está muito errada. Muitos têm várias outras datas. O escritor J. Benítez comemora no dia 21 de agosto, a mais provável de todas as datas, pelo clima do local e pelos cálculos feitos tanto astrologicamente como pelas escrituras datadas de várias datas antes do nascimento de Jesus e após a sua morte. Então, tem vários fatores que culminam na data de 21 de agosto e isso, claro, vai ficar no nosso imaginário. Enquanto isso, temos a data de 25 de dezembro para unir a família, relembrar muitas coisas, repensar muitas coisas, mas acima de tudo, esquecer um pouco o consumismo, esquecer um pouco essa loucura desenfreada que o planeta tá, se voltar para dentro e refletir um pouco sobre o que realmente é o Natal para você. Se você gostou, deixe seu comentário aqui. Se você quer deixar uma mensagem também sobre o que é o Natal para você, comente aqui embaixo, a gente vai adorar. Nosso muito obrigado por mais um ano incrível junto conosco, por todo esse conhecimento compartilhado com vocês. Nosso muito obrigado. Teremos mais vídeos até o final desse ano e depois, nas férias, um especial para vocês. Muito obrigado e até lá.